Há uma grande questão dentro das corporações, das empresas, que está dentro da lei, está dentro da norma, porém é o uso do EPI. Por que razão? Nós não nascemos com aquele equipamento. E esse equipamento, muitas vezes, ele pode ser incômodo para o trabalhador. Por outro lado, em muitas ocasiões, o trabalhador questiona por que ele não recebe. E mesmo questionando, quando recebe, recusa-se a usar. Quais são os aspectos importantes relacionados ao uso de equipamento de proteção individual, o EPI? Tem dois pontos importantes relacionados diretamente com o trabalhador. Um deles é para proteger a vida e a integridade física de maneira imediata. Entre esses está um capacete de segurança. Vez por outra, dentro de obras, seja num canteiro ou mesmo dentro de uma empresa, uma indústria, enfim, alguns trabalhadores eles ficam expostos, trabalhando sob uma condição de risco, alguém trabalhando acima dele, movimentando cargas, peças, fazendo instalações, uso de plataformas elevatórias, e o trabalhador embaixo não quer usar o capacete de segurança. Vez por outra, até fala que esqueceu. Mas como pode esquecer de algo, sendo que é lembrado sempre e nas permissões de trabalho está descrevendo que ele deve usar esse tipo de equipamento? Outro fato é, por queda de diferença de nível, trabalhadores em construção civil ou outros serviços que são necessários usar esse tipo de equipamento não usam o cinto de segurança. Se o empresário não fornecer, o trabalhador cobre, e com razão. Mas, muitas ocasiões, os trabalhadores não querem usar, achando que são super-heróis. Há pouco tempo atrás, conversei com uma moça do interior do Brasil, na região norte. Ela disse que um colega dela era bombeiro civil, depois foi trabalhar numa indústria, no setor de manutenção, pintor, e havia se recusado a usar o cinto de segurança. Foi notificado, pois bem, pela empresa. Há poucos dias depois, esse mesmo trabalhador, ele, segundo o relato dessa jovem, ele foi fazer um trabalho, uma manutenção, e o outro colega não tinha cinto de segurança. Ele emprestou o cinto de segurança para o colega, os dois subiram no andaime, ele perdeu o equilíbrio e caiu. Foi atendido e depois de poucos dias esse jovem chegou ao óbito. Observe como que isso pode custar caro. Um outro aspecto é o que envolve algo que é crônico ou gradativo, que é a saúde do trabalhador. O trabalhador talvez tenha contato com um produto químico e ele não quer usar ou uma luva ou talvez um creme que a empresa fornece para ele. Isso vai ter contato com a sua pele e não vai ser de imediato o seu efeito. Porém, vai ser crônico, vai ser no dia a dia. E talvez quando ele está lá para se aposentar, ou alguns anos antes, ou mesmo quando vai trocar de empresa, percebe-se que tem um agravante, um problema de saúde. Um outro aspecto relacionado a algo que o trabalhador acaba se recusando de usar o equipamento é não usar um protetor auditivo. Para ele, diz não está incomodando. Porém, isso vai agravando com os dias e começa a se notar alguns sinais que são importantes. Por exemplo, aumentar o volume do som, pois não escuta, o do som do celular, da televisão, ou quando está conversando com alguém, sempre usa Isto é um agravante, é crônico, é gradativo. Mas como que o trabalhador, então, ele pode saber onde ele deve usar o equipamento de proteção? Pois bem,
por meio das placas de indicação que há no canteiro de obras. Segundo grau, segundo cada risco, as identificações das placas. Que tipo de equipamento usar, se é bota, cinto de segurança, capacete, protetor auditivo, óculos, avental, enfim. Dentro das indústrias também há, na mudança de galpão, de acesso de um para o outro, já está identificando que tipo de equipamento ele deve usar. Nas integrações de segurança, que acontecem conforme a NR1, há a descrição que é feita pelo técnico de segurança nessa integração com o trabalhador, explicando para ele, nessa ordem de serviço na realidade, como que ele deve proceder no seu setor ao qual irá trabalhar. Depois, o trabalhador assina também o POP, e nisso, ali há a descrição sobre o trabalho dele, e quais são os riscos que apresenta e quais são os equipamentos de proteção que ele deve usar para mitigar ou diminuir esse risco. Portanto, quem são os responsáveis para fiscalizar e para exigir o uso do equipamento de segurança e como também para fornecer? Este responsável é o empregador. O SESMIT irá descrever quais são os equipamentos que ele precisa de usar. Em muitas ocasiões, pode-se recorrer, quando se trata de produtos químicos, na própria ficha técnica, nas FISP, fala quais são os equipamentos de proteção que o trabalhador deve utilizar no momento que está em contato com aquele produto e desenvolvendo a sua atividade profissional. O trabalhador tem a responsabilidade de orientar, de treinar o trabalhador e também fornecer o equipamento conforme o seu risco e da sua atividade. E qual a responsabilidade que o trabalhador também tem? O trabalhador, visto que existe uma mão dupla, ele tem as suas responsabilidades. Como que nós poderemos dizer que é assim? O trabalhador, se ele não recebe equipamento, naturalmente ele é orientado a fazer o quê? A querer processar a empresa. E quando a empresa fornece para o trabalhador e ele recusa em usar? Existem direitos e deveres. A empresa pode aplicar uma advertência nesse trabalhador. E isso é justo? Sim, pois a empresa orientou, está sempre orientando, os profissionais da segurança do trabalho sempre estão na área, cobrando e orientando o trabalhador quanto a esse aspecto. Como gestor do setor também é responsável pelos que estão subordinados a vocês. E a responsabilidade do trabalhador é usar o equipamento para a finalidade a qual se destina. Seja o que trabalha na construção civil, numa produção gráfica, na indústria, no setor de confecção, de transportes, enfim, qualquer local que ele for trabalhar, na rede de petróleo e assim por diante. Temos observado que os profissionais de postos de combustíveis, segundo a alteração que teve na NR6, eles deveriam usar alguns equipamentos como a máscara. Porém, mesmo que a empresa fornece, eu nunca vi ninguém utilizando os equipamentos de proteção que foram descritos na NR6 na alteração que aconteceu nesse ano de 2017. Quem irá pagar por esse preço? O próprio trabalhador, pois ele já recebe o adicional de periculosidade nesses tipos de serviço, conforme a NR16. Portanto, ele está violando uma orientação que é dada e que possivelmente foi passado pelo técnico de segurança que presta serviço nessa rede de postos de combustíveis. E a saúde dele que está em risco, e é algo crônico, não será de uma vez. Então veja como o trabalhador, ele tem um ônus. E quando o trabalhador fica doente, para quem vai esse ônus? Vai para a empresa. A empresa paga o seu convênio, ajuda na medicação desse trabalhador, a família acaba perdendo, ele vai ter alguns problemas de saúde, que talvez não conseguirá voltar para a mesma função a qual ele trabalhava, irá fazer isso com um salário menor em uma outra função. Percebe-se como, nesse sentido, o trabalhador ele acaba perdendo por não respeitar uma lei? Ilustramos da seguinte forma. Quando
o Estado ele coloca sobre um limite de velocidade de uma rodovia, e quando essa velocidade, vamos imaginar que é 100 por hora, e quando chega na curva está 80, 90, é porque teve estudos importantes que o risco de acidente se passar ali a 100, 110, 120 por hora é grande. Assim também, na questão da saúde, há estudos sobre a questão da higiene ocupacional do profissional. Por isso, você que é um operário, em qualquer aspecto dentro de qualquer empresa, use o equipamento que a empresa está fornecendo para você. E quais são os benefícios que vocês terão? Pois bem, 2. O empregador ele terá o benefício, pois o seu funcionário não irá ficar ausente por questão de saúde, por questão de doenças ocupacionais. Ele vai ser um profissional produtivo, concentrado e com grande chance de crescer dentro da corporação. E o empregado, ele irá cuidar da sua saúde, voltar para casa bem, conseguir curtir o seu final de semana, os seus dias de folga, as suas férias, irá gastar muito menos com medicamento agora, ou talvez engaste, e no futuro, quando chegar na sua idade de aposentar, irá usufruir de uma bela aposentadoria. Por isso, você funcionário, quando receber esse equipamento de proteção, pense, a sua vida é mais importante. Não fique pensando que o técnico de segurança do trabalho é uma pessoa chata. Na realidade, ele é um bom profissional que está pensando em cuidar de você. E a pessoa que deve ter a maior preocupação com você, sabe quem que é? Vamos pensar da seguinte forma, pensando quem deve se preocupar com você, vou fazer algumas perguntas. A sua mãe, você consegue viver sem a sua mãe? Talvez ela seja viva ou não. Se ela já faleceu, você continua vivendo sem ela. Você consegue viver sem o seu esposo, sem a sua esposa? Alguns tiveram a questão de uma separação e conseguiram sobreviver. Você consegue viver sem um filho? Com tristeza, mas vai conseguir viver. Mas e você consegue viver sem a sua vida? A sua vida você não consegue viver. A sua vida é algo mais precioso que existe. Portanto, use equipamentos de proteção individual e cuide dela. Assim você será conhecido como um excelente profissional, irá preservar a sua vida para usufruir de uma bela aposentadoria, com 50, 60, 70 ou talvez até com 140 anos.